Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Você sabe quais são os maiores problemas que podem aparecer nas suas peças após a cura? Eu sou Patrícia Costa, designer de acessórios em cerâmica plástica, também conhecida como Polymer Clay, e estou aqui para te ajudar, para te pegar pela mão e te levar pela jornada da modelagem e criação de acessórios criativos e originais com essa massa maravilhosa. E eu não me canso de dizer isso, não é mesmo? Assim como todas as atividades que nós resolvemos começar a treinar, praticar, com a cerâmica plástica não seria diferente. Existem técnicas a serem praticadas, aprendidas, absorvidas para que seus resultados sejam excelentes ou pelo menos agradáveis visualmente. Quando iniciantes, nos deparamos com alguns degraus a subir para evoluir no aprendizado, no domínio desse material maravilhoso, e são eles: o condicionamento, a modelagem, a cura e os acabamentos de acessórios e bijuterias em geral. Desses 4 pilares, que é assim que eu gosto de chamar essas etapas, 2 eu considero que são universais e 2 eu considero que são artísticos. Eu sempre uso o exemplo do bolo ou do pão que vai ser assado lá no seu forno, na sua casa. Quando a gente vai aprender a cozinhar, existem vários truques do forno, do tempo, da temperatura, do repouso das massas, da sova, que devem ser seguidos e respeitados para que o nosso pão ou para que o nosso bolo fique assado e que tenha um ótimo resultado no final, certo? Assim também acontece com o Polymer Clay. Precisamos executar bem as etapas para evitar ao máximo o surgimento dos inimigos na pós-cura. Vamos falar quais são esses inimigos: as bolhas, as munis, a quebra, a queima e as rachaduras. As bolhas podem surgir por acúmulo de ar durante o processo de condicionamento e modelagem da sua massa ou devido à proximidade dos aquecedores do seu forno sobre os seus trabalhos. Saiba que fornos muito pequenos, como os de 10 a 12 litros, por exemplo, vão ter os aquecedores muito perto das peças, o que pode dificultar o seu controle da temperatura. E isso vai criar um tipo de bolhas de pastel em suas criações. Uma forma de tentar resolver o problema em peças mais planas é, após você identificar que a sua peça apresentou bolhas, assim que você tirá-la do forno, você pode colocar a sua peça numa bancada sobre uma superfície plana, como um azulejo, por exemplo, e colocar um peso reto. Pode ser, por exemplo, como uma chapinha acrílica. Você pode colocar ela sobre a sua peça, isso no caso de peças planas, e colocar um peso por cima. Esse peso vai apertar as bolhas e enquanto a peça está resfriando, essas bolhas vão ficar presas. Depois que a sua peça estiver resfriada, elas não vão mais subir, não vão mais ter força para voltar para a superfície do seu trabalho. Os fornos já acima de 12 litros já são mais administráveis, mas eu acho que os maiores são ainda melhores. Eu sempre disse que prefiro 1000 vezes usar um forninho só para fazer a cura das minhas peças em cerâmica plástica. Mas você pode usar o forno comum aí da sua casa e cobrir suas peças com uma marmita de alumínio, por exemplo, para evitar o contato com o forno no qual você prepara os seus alimentos. Aí, com o tempo, depois que a sua paixão pelo Polymer Clay estiver consolidada, aí você investe no forninho para o seu ateliê, e esse pode ser até um forninho usado, gente, eu sempre falo isso, tá? Pode ser um forninho de uma loja de segunda mão, vai ser até melhor para você, viu? Por quê? Porque esse forno já vai estar mais acostumado, e fornos novos, eles tendem a ter uns rompantes assim de temperatura, sabe? E aí, às vezes, acaba complicando um pouco, principalmente se você for iniciante. Uma outra questão que acontece com a massinha, que é assim também um tipo de mistério aí entre artistas de Polymer Clay no mundo inteiro, são as munis. Elas podem surgir devido às próprias composições da cerâmica plástica ou por, no meu ponto de vista, por alguns acúmulos de ar que se formam. Esses acúmulos de ar ou essa composição da massa sem pigmentação, por exemplo, como acontece muito nas translúcidas, pode acabar criando casquinhas dentro da peça e isso acaba criando um aspecto de terreno lunar. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui, você vai ver que ao cavar as peças, ela apresenta uma depressão, ou seja, um buraquinho na massa. As munis são realmente um desafio para nós como criadores, pois até hoje eu não vi alguém chegar a uma constatação definitiva, né, de como resolver realmente esse problema. Mas eu sei que com base em alguns testes aqui que eu já realizei, a gente pode reduzir ou tentar evitar esse problema.
A dica número 1 é você cuidar para não acumular ar no processo do condicionamento, principalmente nas massas translúcidas, porque esse ar vai ficar contido ali no formato de uma bolha. A segunda dica é que você use o método de cura mais lento, ou seja, coloque as peças no forno, ligue o seu forno e conte o tempo a partir do momento que chegar a temperatura de 130 graus. Uma outra dica, eu já comentei, mas elas são mais aparentes em massas com pigmentação especial, como as que eu vou dizer agora aqui na linha da PV Clay. No meu ponto de vista e nas minhas experiências, as cores laranja flúor, verde neon, amarelo neon, magenta, pink, hortelã, branco translúcido. Essas são as cores que tendem a apresentar mais situações de imunes. A forma que eu consegui resolver ou reverter um pouco esse aspecto é acrescentando uma pitadinha de branco nessas massas, para que elas fechem um pouco a transparência e mantenham a cor da massa crua, evitando assim o surgimento das munes. Essa dica também vale principalmente para translúcida, porque assim você consegue evitar o amarelamento do branco translúcido durante o processo de cura. Outro inimigo que aparece depois da cura e que é o medo de muitos iniciantes é a quebra. A quebra das peças após a cura sempre será relacionada diretamente ao tempo ou à temperatura executados durante o processo de curar ou de fornear as suas peças. Nada além disso. Saiba que o condicionamento das suas massinhas não vai implicar na quebra delas após a cura. Esse nunca será o motivo de elas terem quebrado, fique tranquila em relação ao condicionamento. Então, o que nos resta é investigar o que realmente acontece com o seu processo de cura, né? Ou seja, de levar as suas peças ao forno para que ela endureça. E aí eu te digo, verifique a espessura da sua massa. As massas de até 0,5 milímetros, ou seja, meio centímetro, devem ficar pelo menos 30 minutos a 130 graus no forno. Segunda informação importante, massas acima dessa medida, você tem que acrescentar pelo menos uns 5 minutinhos para cada milímetro adicional de espessura. O tempo que você deixou a sua peça no forno também é crucial. O tempo deve ser contado a partir da temperatura de 130 graus e não enquanto o seu forno está subindo na escala da temperatura até atingir a caloria necessária. Ou seja, a partir do momento que ele chegar aos 130 graus, comece a contar o tempo. Eu já quebrei peça ao vivo por causa do pouco tempo que eu tinha para finalizar um trabalho durante uma live, por exemplo. E isso pode acontecer sim, comigo, com você. Se você fizer fora do tempo, isso pode acontecer. Esse é o ateliê da vida real. E o tempo? Quanto tempo você deixou as suas peças curando dentro do forno na temperatura correta? A temperatura que seu forno estava operando é muito importante. Use um termômetro para ter certeza da temperatura interna do seu forno. Deixe-o sempre ali junto das suas peças, o mais próximo que você conseguir, para ter mais certeza em relação a isso. No meu método de ensino, eu chamo de queima o aparecimento de pequenas manchas pretas ou acinzentadas nas peças, podendo surgir atrás ou na parte de cima das peças que foram curadas. A queima das peças cria um aspecto desagradável e, por vezes, quase inaproveitável. Isso ocorre porque a temperatura do seu forno não está regulada na média que é necessária, que seria de 130 graus, mais ou menos. Para entender melhor sobre essa regulagem, eu te convido a assistir a esse vídeo onde eu explico em detalhes como fazer o processo de cura sem correr o risco de queimar as suas peças. Esse é o vídeo Cura 2.0 dentro do meu canal do YouTube e tem uma coletânea de informações que vão poder te ajudar em relação a esse problema. A queima pode vir acompanhada, inclusive, de bolhas, e esse é um dos primeiros sinais de que a sua peça está sob excesso de temperatura, então fique atenta a essas bolhas. Mais um inimigo pós-cura que pode acontecer são as rachaduras. Elas são um pouquinho mais raras, elas são mais comuns entre iniciantes que acabam acumulando muito ar durante o processo de condicionamento da massa ou de modelagem, né? Acaba dobrando uma massa e juntando ar dentro, e esse ar, após essas peças estarem no forno, a tendência é de que o ar aquecido queira escapar da peça, e assim, ou ele forma uma bolha, uma bela bolha, ou ele rompe a massa e cria essa rachadura. Para evitar as rachaduras, então, evite acumular o ar durante as dobras e a manipulação aí, ou condicionamento das suas peças. Assim, vai ser muito mais raro você ter problema com o acúmulo de ar tentando expandir para fora da sua peça.
Bem, esses são os maiores problemas que podem acontecer no seu processo de pós-cura. Mas, a partir do momento que você pega a prática e começa a dominar o material, eles vão sumindo da sua vida e não vão mais acontecendo e nem aparecendo mais aí no seu ateliê. Espero que você tenha gostado das informações. Vou pedir para você deixar seus comentários e dúvidas aqui abaixo e o seu like para ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.